Bom dia. Referente à atividade 08, tá? Eu escolhi o diagrama da espinha de peixe e vamos simular aqui uma situação que nós já passamos, né? Que é o atraso na entrega de uma construção, de uma moradia, né? Isso aí pode ser muito útil para as questões dos construtores que não têm uma organização no seu tempo para construção, né? Então vamos lá. Aqui, então vamos lá. É muito comum a gente se deparar aí no nosso dia a dia com, com construtores, né, que ganham muito dinheiro pela construção de determinado imóvel, mas que ao final de tudo, quando vai se fazer todos os custos, acabam não, não tendo dinheiro, né? Você não tendo lucro com o serviço prestado. Então, selecionei aqui algumas situações que, que na minha visão, os pontos importantes que, ao final, vamos chegar na entrega, no atraso da entrega da obra. Então, por exemplo, muitos desses construtores, na parte de máquina, eles não têm os equipamentos necessários para a construção da obra. Então, por exemplo, eles não têm os carrinhos de mão para estar transportando, por exemplo, a massa de um lado para o outro. Falta muitas vezes, de betoneira, que é para bater a massa, né? Muitos deles alugam e de repente essa locação ela demora, né? E um outro detalhe também, por exemplo, os materiais. Muitos deles, as ferramentas são muito antigas, já estão ultrapassadas, já não tem uma manutenção preventiva, né? Então vai iniciando, né, já com uma situação que vai lhe prejudicar lá no final. A questão da mão de obra. A questão da mão de obra é assim, as pessoas contratadas, muitas vezes, não têm uma experiência, entendeu? Não tem uma experiência. De repente, se fossem contratados mais pessoas qualificadas, melhor seria, menor seria o tempo de construção. Os métodos, assim, falta de cronograma, ou seja, então é uma situação muito importante que simplesmente iniciam uma obra sem ter um cronograma do que eu vou fazer. Por exemplo, vamos iniciar hoje a construção. Então tá bom, a primeira etapa vai ser baldrame. Quanto tempo que eu tenho para estar fazendo esse baldrame? Quanto tempo que eu tenho para iniciar a parte da laje? Porque vamos ter que agendar o concreto usinado, porque muitas vezes não tem veículo disponível. Então, pecam nessas situações. No meio ambiente, no caso, muitas ferramentas jogadas, muita bagunça no local de trabalho. Então, não mantém, por exemplo, o ambiente limpo. Isso prejudica, porque você ter um ambiente
tudo organizado, tudo certinho, né? As ferramentas todas em um mesmo local. Então facilita, porque quando você precisa de determinada ferramenta, você não tem que ficar perdendo tempo indo procurar, né? E as medidas, ausência de prazo. Então, como nós já falamos nos métodos, falta de cronograma e ausência de prazo. Então, tudo isso vai acarretar no quê? No atraso da entrega e, consequentemente, a um lucro menor no final da obra. A um lucro muito menor. Então, ao meu ver, poderia sim ser diferente, né? Se os construtores, a maioria deles, fizessem um cronograma, né? Então, nesse cronograma, vamos analisar a mão de obra, quantos profissionais eu vou precisar contratar. Então, se eu tenho um cronograma que, a partir do momento que eu defino uma entrega de 30 dias, né? Então, quantos profissionais qualificados eu vou precisar contratar para fazer todo esse cronograma para que os prazos sejam cumpridos, né? E também fazer um esforço para, antes de iniciar a obra, eu ter a noção de quantos equipamentos, de quanto de equipamentos eu vou ter, e se esses equipamentos, eles vão suprir a minha necessidade para cumprimento do nosso cronograma. E esses equipamentos estão em condições de uso, né? Então, a partir do momento que, na minha opinião, começaríamos pelo cronograma de tudo, nós não teríamos mais esse problema de atraso, né? E, consequentemente, um maior lucro no final de cada obra. E, bem como, né? Automaticamente, mais indicações estariam vindo, né? De construção, porque a partir do momento que eu tenho o meu cronograma e a minha obra entregue dentro do prazo, é perfeito que mais indicações virão. Então, eu acho que o nosso esquema ele dá para identificar bem esse problema dentro da construção civil. Muito obrigado.